Saudações aos nossos partners do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui conosco. Me chamo Fred Silveira, sou gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e tenho o privilégio de levar adiante esse projeto. Você está na 5ª temporada do Meeting Online e este é justamente o 5º capítulo de uma série de 10 episódios que passam pelos principais assuntos da gestão educacional, trazendo soluções e reflexões especialmente sobre a ótica de marketing e finanças. Nos reunimos mensalmente, sempre com convidados de peso do mercado educacional, e queremos ter você conosco. Então, no próximo dia 17 de agosto, estaremos por aqui novamente. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e de outras temporadas. Um agradecimento mais que especial aos nossos parceiros, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Principia Soluções Financeiras, que nos oferece essa edição especial, e ainda Young Modern and Cool Relationship, Brandil Inteligência e Consultoria, Fundacred, Crédito Educacional, Actifly, Construindo Performance, QHMDS, Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Streets, Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo, Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Antes de começar, quero lembrar a todos vocês do nosso Meeting Experience 2023, nos dias 25 e 26 de outubro em Belo Horizonte. Um line-up espetacular para que você possa ter a melhor experiência educacional em marketing, finanças e gestão. Vai lá em meetingexperience.com.br e saiba todos os detalhes e condições especiais de inscrição. Bom, que a evasão de alunos é um dos principais problemas das instituições de ensino, isso já sabemos. Tratamos este assunto sob diversos aspectos, mas pouco se fala sobre os impactos financeiros diretos e indiretos que a evasão causa, ainda mais quando somados a outros desafios do cotidiano das instituições. Então, vamos debater estratégias para conter estes impactos no caixa e na saúde financeira das nossas instituições de ensino? Para isso, chamamos no assunto Diogo Fonseca, CEO da Principia, Jefferson Vinhas, CEO do Grupo Integrado, e Décio Lima, da Inove Grupo. Na mediação dessa bela conversa, Daniele Rodrigues, vice-reitora da Unifeob, do Jeremias, CFO da Unifeob. Fiquem à vontade para fazer comentários e perguntas aqui no nosso chat. Afinal, a interação é uma das nossas marcas registradas. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Inclusive, peço a você também que está aqui presente no nosso webinar que se inscreva lá no canal do Meeting Educacional, combinado? Bom, dito tudo isso, muito obrigado pela presença, um ótimo evento a todos. Queria começar chamando Diogo Fonseca, que é o nosso co-anfitrião, para que você possa, Diogo, trazer a sua visão sobre esse assunto e, na sequência, a gente chama os nossos convidados que estão aqui conosco. Muito obrigado, Diogo, pela presença. Obrigado, Fred. Mais uma vez, aí, um prazer fazer parte aí desse webinar. A gente já se fala aí faz tempo, né? Acompanha aí desde o início o Meeting e poder contribuir agora com esse assunto de evasão, para mim é super produtivo, né? Enriquecedor dividir aí a sala com Décio, Jefferson, Eduardo, você. Acho que eu sou o único cara do outro lado do balcão aqui, né? Para todo mundo aí agora do lado acadêmico. E aí, assim, o que eu queria colocar em relação à evasão, posso estar sendo até, perdoa se eu estou sendo leviano aí, vocês que sofrem mais no dia a dia, né, igual eu falei desse outro lado do balcão, mas para mim, a evasão, eu acredito que ela é o principal problema da instituição, ela é mais do que captação, ela é mais do que qualquer outro problema que ele é tratado ali, né. Quando a gente pega, estava discutindo um pouco mais cedo ali com o Décio também, ele vai apresentar ali alguns números, né, mas a gente vê hoje, saiu até no estudo recente, que a gente tem ali em torno de 36% de evasão no ensino superior, de ensino privado, mas uma das coisas que eu gosto de provocar sempre, que a gente tem que olhar não só a evasão em si, o número final, mas a taxa de conclusão, né? Quando a gente olha para a taxa de conclusão de uma safra, essa taxa hoje no Brasil está na casa de 26%, então assim, é um número muito baixo.
E aí, quando se fala de evasão, fala de taxa de conclusão, de toda essa trajetória, eu acho que um dos principais desafios do gestor financeiro, da instituição, quando ela vai olhar para esse assunto de evasão em si, é como gerenciar o ensalamento. Né? Eu acho que isso é um dos grandes problemas, né? Porque seu custo ele já está ali. E quando você faz a captação inicial, que é uma preocupação de todas as instituições também, você capta, já tem seu custo fixo. E à medida que os semestres vão passando, você tem os níveis de evasão ali, chegando nessas taxas que eu comentei. E aí, quando você olha para uma taxa de conclusão de 26%, com uma taxa de evasão de 36%, e olha a queda do primeiro para o segundo semestre, e como que isso vai evoluindo semestre a semestre, a gente percebe que, dependendo dos cursos, ali no quarto, quinto semestre, o ensalamento ele já não é positivo, você já começa a ter prejuízo ali. Então, quando você olha para toda essa taxa e minimamente faz algumas ações e começa a olhar, pô, se eu pegar essa evasão aqui e melhorar esse índice em 10%, possivelmente você consegue ter um impacto direto na sua margem de lucro de quase 50%. Então, assim, é um número muito expressivo e que às vezes a gente não está sendo uma discussão ali de captação, uma série de outros problemas, mas o gerenciamento do ensalamento com essa evasão, para mim, talvez seja o assunto mais importante a ser tratado, na minha opinião. Inclusive, é uma das coisas que a gente, na Princípia, olha e foi um dos grandes motivos de criar a Princípia, né? Mas isso é um que a gente pode tratar em outro momento. Eu queria fazer essa introdução com esses números aqui e começar uma provocação aí, passar a bola também para o Jefferson, o Décio. Acho que o Décio vai falar um pouquinho ali da experiência dele ali e dos números que ele vai apresentar para a gente aí também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Legal, Diogo. Obrigado aí pela abertura, né, pelas considerações iniciais. Décio, muito obrigado pela presença, né? Você tem um material, né, para compartilhar conosco. A gente vai, então, fazer esse bate-bola, essa tabelinha aqui. A gente vai compartilhar aqui para você poder explanar aí. E depois, na sequência, o Jefferson Vinhas, nosso convidado, vai entrar aí no debate, junto com o Edu, junto com a Dani, e a gente vai levando aí até o final a nossa conversa. Muito obrigado, Décio, pela presença. Legal. Muito obrigado, Fred, Eduardo, Daniele, Diogo, Jefferson, aí, pelo convite. Eu acompanho o MIT também há muito tempo e eu sou um telespectador, né? Eu sempre assisto muito, gosto muito de estudar, né? Então gosto muito de ler e assistir. E a educação é isso, né? Você vai aprendendo a cada dia. Meu nome é Décio Lima, para quem não me conhece, Décio Corrêa Lima. Eu estou no setor educacional há muitos anos, já dirigi grandes grupos educacionais, como a Anhanguera Educacional, como Esteira Educacional, no Nordeste, e nós montamos um grupo. Você podia compartilhar aí para mim, Fred, o slide? Claro, agora. Por favor. Que aí já pego o gancho com relação a me apresento e troco algumas ideias com vocês. Qual que eu procurei trazer aqui? Uma visão acadêmico-operacional. O que nós podemos fazer do ponto de vista acadêmico e também operacional no combate à evasão? Eu acho que existe uma evasão estrutural. Então, inicialmente, nós somos o Inove Grupo. O Inove Grupo ele é mantenedor de 2 centros universitários. Nós temos o Centro Universitário UFBRA, em São José dos Campos, e nós temos o Centro Universitário UniBTA, em São Paulo. Nós somos sócios dessas mantenedoras, e a Inove, de onde surgiu a Inove? Para quem não conhece, a Inove é uma gestora de educação à distância. Nós começamos, eu e meu sócio, Adriano Mantuan, que também tem uma larga experiência no setor educacional, nós montamos a Inove no sentido de administrar a educação à distância de grandes grupos educacionais. Ela surgiu assim, depois nós fomos adquirindo essas 2 mantenedoras e estamos operando essas 2 mantenedoras e também temos parceria com outras instituições de ensino no sentido de polos de educação à distância. Nós temos 300 polos de educação à distância no Brasil.
e também, além de polos próprios, polos parceiros, temos uma rede de polos de educação à distância. Então, essa é a Inove. E, obviamente, eu quero aqui tratar com relação, principalmente, à evasão voltada para a educação à distância. Por quê? Porque, obviamente, nós estamos captando hoje, no ensino superior brasileiro, mais de 70% no EAD. Então, e nós estamos também evadindo mais no EAD. Então, por isso, quando o Fred me convidou, eu falei para os meninos, vou colocar uma visão mais voltada para a educação à distância. Não necessariamente foge do presencial, mas eu sei que o presencial tem outras características e algumas peculiaridades a mais. Vamos lá, Fred. Então, aqui é o que é a evasão. A evasão, muita gente acha que a evasão é apenas o conceito de abandono do estudo por parte do aluno que está formalmente matriculado. Obviamente, isso é a evasão, mas nós temos um outro fator. Eu estava discutindo com os meninos antes, existe um fator que nós não estamos medindo e muitas vezes não medem, e isso impacta nesse 35% que o Diogo colocou. Quando a gente coloca 35% seco, você tem uma consideração que é a evasão de largada. Então, segundo a pesquisa feita pelo SEMESP, 35% dos alunos, ou seja, 1 em cada 3 evade. Só que esse 1, muitas vezes, é levado na largada. O que eu considero? Eu chamo evasão de largada. Essa evasão de largada é aquele que entrou na boca do funil e ele se matriculou, mas ele efetivamente não utilizou, no caso do EAD, ele não utilizou o ambiente virtual de aprendizagem, no caso do presencial, ele não frequentou as aulas. Então, ele não tem frequência e nem nota. Não tem frequência nem nota, muito menos pagamento. Então, essa evasão é a evasão de largada. O aluno, ele simplesmente surfou nas redes sociais, chegou numa instituição de curioso, matriculou, mas ele efetivamente não estudou. Eu, particularmente, como o Diogo colocou, eu não considero isso como evasão. Eu considero isso como um lead quente. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser... nós precisamos tratar esse lead. Esse aluno não estudou conosco, ele não teve a experiência da educação, nem na educação à distância, nem no presencial. Ele não foi na faculdade, ele simplesmente matriculou. Como matrícula hoje, a diferença das matrículas, muitas vezes, a grande maioria dos grandes grupos fazem matrícula grátis. Outros grupos fazem a matrícula 49 e a primeira mensalidade é 200. Então, a diferença do 49, muitas vezes, não pesa para ele. Ele não consegue medir esse 49. E aí ele acaba pagando o 49 por impulso. Só que ele não estuda. Então, essa evasão é uma evasão não declarada, é uma evasão que eu considero como uma entrada. Só que ela pesa muito no planejamento financeiro, como o Diogo colocou, no planejamento financeiro. Porque a instituição ela faz o planejamento financeiro, tanto o BP dela, tanto o business plan, quanto principalmente o budget dela, está vinculado em cima desse cálculo, que é o aluno, obviamente, todo o DRE da instituição está projetado em cima disso. E as instituições mais modernas, que devem ser dessa forma mesmo, já fazem o DRE da turma. Quando você faz o DRE da turma, em termos do presencial, quando você monta os ensalamentos, como o Diogo colocou, e no EAD, quando você faz o DRE do curso, você vê claramente o DRE de um polo, o DRE de um curso, qualquer estratificação de DRE, você consegue visualizar, e isso afeta o planejamento da instituição. Eu coloquei aí as principais causas, essa pesquisa não é minha, essa pesquisa é do próprio SEMESP, a principal causa é financeira, quando a gente fala em inadimplência, nós estamos falando financeiro. Tem uma segunda causa, que é uma causa de insatisfação. Quando nós falamos de insatisfação, essa tecla também é um pouco mais macro, porque ela vai de uma insatisfação da IES, mas uma insatisfação do curso, principalmente nas áreas de exatas, principalmente nas engenharias. O aluno não sabe, o aluno de engenharia do Brasil, ele não sabe que ele vai ter que estudar cálculo 1 e cálculo 2 logo no primeiro período, e nós perdemos esse aluno por conta de cálculo. Existe uma questão da reprovação por conta da deficiência de aprendizagem. Nós temos uma deficiência de aprendizagem que eu sempre digo, as pessoas me perguntam quais são os principais problemas da educação superior? Eu falei, o principal problema da educação superior do ponto de vista acadêmico é o ensino médio.
Então, o principal fator nosso, eu acho que é o fundamental e o médio brasileiro, que a gente sofre com a deficiência da aprendizagem no fundamental e no médio. E o outro fator é o emprego. É um fator econômico. Quando eu coloco oportunidade de emprego, significa que o problema é econômico, não é um problema da educação, não é um problema da instituição, é um problema econômico. O aluno precisa, até na pública nós temos evasão. Por quê? Mesmo para estudar na pública, ele tem que ter transporte, ele tem que ter alimentação, ele tem que ter livros na pública. E, no nosso caso, além disso, na particular, ele tem o transporte, ele tem o livro, ele tem a alimentação e, além disso, ele tem a mensalidade escolar. Então, junta todos esses fatores, ele evade porque ele precisa trabalhar, porque senão ele não sobrevive nesse país. Vamos lá, Diogo? Vamos lá, Fred. Aqui eu coloquei percentual. Esse percentual foi uma amostra feita nós fizemos uma amostra e fizemos um estudo com os nossos alunos através de uma pesquisa. Fizemos uma pesquisa, um focus group com os alunos e identificamos numa pesquisa focus a estratificação desses problemas. Quando nós falamos problemas pessoais, eu coloco todos os pontos. Então, o aluno tem um problema de pandemia, tivemos o problema da pandemia, o aluno enfrenta problemas na vida pessoal. E o principal fator, que é a inadimplência, obviamente o fator recurso, o fator insatisfação com o curso, que é super importante. Eu vou colocar no próximo slide, mas nós vamos ver alguns detalhes, mas nós precisamos parar de achar que nós vamos estudar, principalmente no EAD hoje, com PDF. Não vamos estudar mais com PDF, não tem jeito. Se nós continuarmos estudando com PDF no EAD, nós vamos simplesmente evadir por esse item aí, ó. O item que não vai... Somando não se adaptou ao modelo, que é o curso, tanto presencial quanto à distância. Com a insatisfação, nós temos aí um grande número de alunos que nos deixa por conta nossa mesmo. Então, o problema financeiro é o mais importante, é a vulnerabilidade social do país hoje, é a maior causa de evasão. Nós temos o problema de saúde mental, que nós vivemos nesses 2 últimos anos, que ainda reflete hoje. Muita gente acha que, não, a pandemia passou, mas nós temos reflexos dessa pandemia, principalmente a prova dessa pesquisa com relação à própria instituição pública. Então, durante a pandemia nós tivemos esse problema, mas nós temos esse problema até hoje com relação à adaptação. E a dificuldade do curso, o peso que está fazendo com relação a essa realidade que o aluno enfrenta, a IES precisa estar preparada para enfrentar essa dificuldade. Então, vamos lá, Fred, no slide seguinte, eu coloco alguns pontos. Esses pontos aqui, pessoal, eu tenho certeza que sua faculdade já trabalha, mas eu considero que, na minha opinião, esses 8 itens, eles devem ser checklist diário. De cada item desse aqui, você desdobra em X planos de ação. E você desdobra no trabalho da sua instituição. Então, primeiro ponto, acho que nós precisamos investir no direcionamento profissional. O tema hoje é empregabilidade. Se você não investir na empregabilidade do seu aluno, ele não vai conseguir pagar a sua mensalidade. Então, nós precisamos investir na empregabilidade do aluno. Nós temos vários softwares, nós temos várias campanhas, mas nós podemos fazer isso internamente também. Nós precisamos trabalhar, e as instituições podem e devem trabalhar internamente isso. Um outro ponto, dentro da linha financeira, nos 2 pontos financeiros, é a questão do auxílio financeiro. Nós precisamos criar um mecanismo de auxílio financeiro. Nós precisamos ter um behavior. Nós temos que ter um behavior... Oi? Pode continuar? Tá. Estão me ouvindo aí, Fred? Está escutando. Acho Beleza. que alguém falou alguma coisa, mas tudo já cortou. Nós precisamos ter um behavior, claro, com as causas. E a principal causa é a causa financeira. Então, nós precisamos ter um behavior claro, onde nós encontramos um mecanismo de ajudar a vida financeira desse aluno. Gente, porque se eu posso fazer com que ele estude em X e pague em Y, se eu posso criar mecanismo de parcelamento por inadimplência, se eu posso tratar esse aluno de maneira... Você trata de maneira diferente os iguais. Então, você pode tratar de maneira diferente esse aluno. Não existe nenhum mecanismo jurídico, mas você tratou de maneira diferente um aluno, você tem que tratar o outro da mesma forma. Não existe isso. Então, você pode negociar com o aluno.
Outro ponto importante, e nós temos aí a Dani, que é uma especialista no assunto, nós precisamos transformar o aluno no protagonista do negócio. Se o aluno não for o protagonista, se ele não se interagir com a instituição, esquece. Então, o aluno não vai ter nunca condição de pagar a sua instituição. Então, isso é super importante. Um outro ponto é mensurar. Nós precisamos todos ter indicadores de behavior. Nós precisamos ter um indicador claro de evasão. Toda instituição, nós temos 4 indicadores básicos de evasão, principalmente na educação à distância. O que é? É o atraso da mensalidade, a não acesso ao AVA, não realização das atividades e reclamação. Desses 4 indicadores simples, vocês podem tirar N trabalhos para serem feitos para os seus alunos. Então, nós precisamos mensurar. Quem não mede, não organiza, quem não mede não cresce, quem não mede não capacita. Outro ponto importante é o material didático. Eu falo hoje que está no item 1 aí, ó, no item de baixo, nós precisamos apostar hoje, falando em termos de educação à distância, não em um ambiente virtual de aprendizagem. Nós precisamos investir hoje num ambiente virtual de interatividade. O aluno está procurando interação. Esqueçam. Peguem os PDF de vocês e coloquem lá, deletem tudo. Pode deletar todo. Não coloquem mais nada de PDF nos seus AVAs. Por quê? O aluno quer interação. Invistam. Um outro ponto importante, para não perder muito tempo, senão o Fred puxa minha orelha aqui, investir em canais de comunicação. Nós precisamos investir em chatbots eficientes. Olhe os bancos, atrase uma parcela do seu consórcio, do seu seguro, do seu banco, do seu cartão de crédito. No outro dia, nós temos aí, o Diogo tem uma experiência muito boa nesse aspecto, são réguas de comunicação em termos de chatbot. Então, nós temos que ter esse chatbot de fácil acesso e rápido, não pode demorar. O aluno atrasou a mensalidade hoje, você vai falar com ele daqui uma semana, não tem jeito, é igual lead, para quem trabalha no comercial, é quantos minutos senão você não converte. A inadimplência é a mesma coisa. Se o aluno atrasou hoje, você tem que ser o primeiro da fila. Ele só tem R$1.000 e tem 1.500 para pagar de boleto. Se você não pegar uma parte desses R$1.000 dele rápido, você vai ficar nos 500 e vai perder a sua vaga. Outro ponto importante é criar valor no seu diploma. Nós precisamos criar valor no nosso diploma. Por quê? Senão o cara vai fazer um curso livre. No YouTube, tudo está no YouTube, todos os conteúdos estão no YouTube, tudo. Você precisa valorizar, nós precisamos valorizar o nosso diploma. Então, criar mecanismo de valorização do nosso diploma e, obviamente, entrar numa guerra de preço de maneira inteligente. Quanto mais você baixa o preço, mais difícil vai ser você recuperar. Então, você tem que saber trabalhar. Décio, eu, mesmo baixando o preço, a minha inadimplência, a minha evasão estão alta. Não é. Quem achar que vai baixar o preço da mensalidade e vai melhorar a inadimplência, esquece. Esqueçam isso é uma dicotomia e isso não existe no mercado. Então, você vai baixar o preço para brigar com o seu concorrente, que é o concorrente seu direto. Outro ponto importante, lembre-se bem, é princípio bíblico, cuide do próximo, que é o mais próximo. Não queira brigar com a Croton, com a Estácio, com o mundo, porque você não vai conseguir brigar. Brigue com o seu concorrente mais próximo, o próximo. Então, não queira dificultar o seu diploma, depreciar o seu produto e baixar o seu preço só porque um grande grupo baixou, porque eles vão baixar mesmo e eles têm bala na agulha para isso. Beleza? Vamos lá, Fred. E, por fim, só para finalizar, é um ponto importante que eu acho que, para concluir, que aluno satisfeito, e isso está provado em qualquer pesquisa de qual e quant que você fizer, o aluno satisfeito, dificilmente, mesmo inadimplente, ele abandona um IES. Ele vira inadimplente e não vira evadido. Que nós tenhamos muitos inadimplentes nas nossas IES e menos evadidos. Obrigado, Fred. Obrigado, Diogo. Desculpa se passei um pouquinho do tempo. Acho que eu já assumo de cá direto. Maravilha. É isso? Isso, Jefferson. É isso aí.
De um lado, então, tivemos o Diogo, né, na visão do lado do balcão de quem, né, tem assim, uma experiência em várias instituições, como prestador de serviço, como alguém que, né, milita aí na área há muito tempo. O Décio traz uma visão super interessante, com um enfoque bem bacana, trazendo assim EAD e tal, e agora sim, acho que a gente fecha esse bloco inicial aí com chave de ouro, trazendo alguém que tem uma larga trajetória em instituições com grande peso, né, Jefferson, e você certamente já vivenciou aí esse cenário, esse contexto dos impactos da evasão. Queria te saudando, né, saudando a tua presença, já fazia tempo, né, que a gente estava querendo te trazer novamente aí no meeting, muito feliz com a tua presença. Jefferson, as tuas considerações aí sobre o que nós trouxemos aí até o momento e considerando aí toda a tua trajetória. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Fred. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí ao Diogo, ao Décio, né? O Diogo, meu conterrâneo, ao Décio aí, que tem um maior respeito pela super trajetória que tem na educação. E esse casal 20, que não é um casal 20, mas a gente chama de casal 20, né? Jeremias e Dani, super beijo para vocês, saudade de vocês, espero revê-los em breve, né? Obrigado aí por estar mediando esse painel. Bom, acho que assim, eu primeiro queria dizer que o Décio, acho que com esse penúltimo slide dele, acho que ele podia já fechar o webinar, né? Assim, acho que a gente já podia ir para casa super tranquilo, porque não tem faz isso, senão ali as pessoas vão embora, Jefferson. muito... mas eu vou polemizar em cima dele, Fred. Então, assim, vou chamar a atenção do pessoal aqui para a gente conversar em cima, né, e assim, e dizer o seguinte, gente, eu acho que talvez o que eu possa colaborar aqui é que a visão do gigante, né, como eu tive a oportunidade de estar, né, falando aí de 400, 500 mil alunos, hoje vai bater 1 milhão depois da fusão, né, que eu estou falando ali do case da Unicesumar com a Uniaselv, que era eu chamo de uma máquina de controle de evasão, né, e aí eu posso aqui talvez contar algumas coisas, né, alguns ensaios que a gente fazia, que não são nenhum segredo, mas que vão muito em linha com o que o Décio acabou de trazer, e talvez sistematizando, né, o Décio trouxe ali 8 grandes estratégias, e a gente, né, eu costumava dizer lá em 3 grandes blocos, né, que o mercado também diz, né, que é o proativo, preditivo e reativo, né, e aí cada uma das estratégias do Décio ali, a gente perfeitamente encaixa, né, nesses 3 blocos, e talvez aí fica aqui só uma sugestão, né, de centralizar as estratégias nesses blocos, porque isso vai facilitando, né, quando você tem uma área de permanência, por exemplo, instalada dentro da empresa, que é uma outra sugestão, né, a gente sempre diz que precisa ter pais da criança, né? Precisa ter gente responsável. É o coordenador, é o atendimento, é o professor, não é ninguém, né? Então, se é todo mundo, não é ninguém. Então, a gente precisa, eu sou meio polêmico, acho que o Fred já sabe disso, eu falo que o que eu penso, se vocês não concordarem, não tem problema, mas acho que é só uma maneira de encarar as coisas. Eu acho que se não tiver, né, dono aí do setor, ou dono do problema, a gente tende a não dar a importância, ou não dar aí o devido atenção, né, vamos dizer assim, ao tema, né, isso vale para tudo, né, fazemos metodologias diferenciadas na instituição, quem é que cuida da metodologia? Todos os professores, cada um faz a sua, não vai dar certo, né, então assim, a gente precisa de ter alguém liderando isso, não acontece diferente com a evasão. Então a minha contribuição, e aí o que eu comecei dizendo é que grandes grupos, né, com alta escala, ou grupos pequenos, então de 500 a 500 mil alunos, o problema da evasão é exatamente o mesmo, muda o endereço, né, não tem diferença, o aluno vai evadir, a gente tem aí, Décio usou uma terminologia interessante, né, que é o evadido ali logo de início, né, esqueci o termo que ele usou, mas que é o aluno que começa e já não segue, que esse precisa ter é um lead quente, mas ele não é um evadido em si, porque ele acabou nem entrando, né, para participar, mas de outra forma você pode considerá-lo, né, para outros fins. O importante, eu acho que uma das mensagens principais aqui, a gente precisa ter método, né? Eu acho que método é o principal, e o método, quando a gente divide nessas 3 grandes áreas, né, eu esqueci de fazer uma menção aqui, eu vi o professor Argemiro aqui na
Puxa, eu estou falando ensinando o padre a rezar a missa aqui, né, Fred? Mas assim, tudo bem, professor Gemiro, desculpa se a gente falar alguma coisa errada, mandando um abraço aqui também para o Matheus da minha equipe, que eu vi aqui também online, obrigado por estar prestigiando. Mas quando a gente fala de método, Fred, e Décio e Diogo, a gente precisa ter ali clareza de quais são as ações, né? Quais são os direcionamentos que a gente vai dar para cada uma daquelas diretrizes, né? Então, por exemplo, o Décio falou, né? Só para eu até anotei aqui, Décio, né? O que eu entendo que é proativo, né? Ou seja, que a instituição faz no sentido de não deixar que aquela evasão aconteça, né? Então, quando trabalha com a empregabilidade, quando trabalha o ensino-aprendizagem como aluno protagonista, como a interatividade do aluno, o próprio ambiente interativo de aprendizagem, criar valor ao diploma, são todas ações proativas, né? Que você vai ali, de alguma forma, dando gás para aquele aluno não evada. Tem as questões que são mais preditivas, quando a gente utiliza, por exemplo, a comunicação com o aluno, uma proximidade, um canal mais direto, você sente dele ali algum insight, né, que ele tende a evadir, seja por, né, usando aí de diferentes tipos de ações, e as métricas claras também. Quando você tem as métricas, isso vai te dando insight. E já foi o tempo, né, pessoal, que a gente tinha só nota e falta dizendo sobre evasão de aluno, né? Então, hoje em dia, por exemplo, o Cesumar usava rede social usa, né, até hoje, rede social para saber se o aluno vai evadir ou não. Dependendo do comportamento que ele, né, acaba criando ao longo do tempo na rede social, você percebe se ele está engajado ou não está engajado e atua em cima disso, né, para aquela ação, para que aquele aluno não evada. Eu coloquei aqui uma reativa, né, que é mais a questão do auxílio financeiro, né? Ela pode ser também proativa, dependendo do momento que a gente entra com essa política, mas normalmente as instituições tendem a deixar ali um gatilho para a hora que ele levanta a mão, a gente ter algo para oferecer, alguma política. Acho que isso é claro. O segredo, na minha opinião, está em sair do reativo e ir mais, talvez, para o proativo na questão financeira, que é a ideia de você dar o remédio certo para o doente certo, né? Então, na pandemia, a gente teve essa questão, acho que a gente deveria ter aprendido, né? Não adianta, vou dar 30% para todo mundo, porque não é todo mundo que está precisando, né? Não é todo mundo que perdeu o emprego, não é todo mundo que está numa situação. Então, assim, é dar o remédio certo para o doente certo, a gente precisa ser mais pontual, né, na hora de resolver. E tem algumas estratégias interessantes, e isso foi a público, de novo, eu não tenho nenhum problema de dividir aqui com vocês, mas, por exemplo, o Cesumar tinha uma estratégia, ainda tem, excepcional, que eu acho, que é envolver a família no que tange à questão da evasão, e tem uma estratégia muito interessante, que é captar um chamado padrinho do aluno, né, quando ele inicia o seu curso. Então, quando o aluno se inscreve em um determinado curso, a gente pergunta para ele, olha, quem é uma pessoa de referência para você? Pergunta no formulário, obviamente, ali nas informações, né, 400 mil alunos, não dá para perguntar pessoalmente, mas quem é uma pessoa de referência que você, puxa, é quem te fez melhorar de vida, quem te fez fazer a opção por estudar. E aí, às vezes, pai, a mãe, o marido, enfim, né, a pessoa mais próxima, um tio, o próprio profissional, e coloca ali o telefone. A gente utilizava, né, e utiliza, eles devem utilizar isso até hoje, isso como uma última sacada, quando a gente vai ali tentando todas as estratégias, em algum momento a gente aciona esse padrinho e fala assim, cara, não estou precisando de você, porque o Décio, a gente já tentou de tudo, ele realmente não vai, a gente não quer que ele desista do sonho dele, ajude, porque você é uma pessoa de super referência para ele, nos ajude a que o Décio continue seu sonho. A gente tem todas as alternativas. Financeiramente, a gente joga para frente, a gente despluga ele do módulo e pluga no outro. Se o problema é tempo, a gente dá um tempo para ele volta. Então, assim, não tem, né, justificativas financeiras, de tempo, enfim, a gente tem todas as opções, mas eu preciso que você engaje ele a voltar a estudar. Isso era super bacana, né? Então, só para mostrar que isso vai além, né? E se uma instituição de 400 mil alunos faz, pessoal, né? Acho que é bem razoável que a gente tenha, né, instituições de qualquer porte fazendo. Então, outra estratégia super interessante, que eu sempre gostei, é do vestibular diagnóstico, né? Então, que é uma ideia de você já, no vestibular, você trazer insights de deficiências que aquele aluno eventualmente tem. A gente sabe que todos os nossos alunos, né, o Décio também mencionou sobre isso, todos os nossos alunos que a gente capta, né, a gente tem ali uma limitação de determinadas
principalmente aí português e matemática, que a gente sabe muito bem, mas a gente, dependendo da forma como você faz ali o processo, você diagnostica, né, faz o diagnóstico de determinadas fragilidades e você trabalha isso ao longo ali dos próximos meses. Isso tende a dar mais condições dele não achar que aquilo não é para ele, né? Então, puxa, eu comecei a fazer o curso, caramba, muito difícil, não dei conta, né, vou sair. Isso é uma grande causa de evasão. Então, então, aqui a gente tem ideias, né, sugestões, soluções que já foram utilizadas ou que são utilizadas para compartilhar, mas, gente, não tem salvador da pátria, não tem mágica. Então, assim, né, até se alguém veio a esse webinar querendo uma receita de bolo, né, infelizmente ela não vai existir, mas a gente falando aqui de estratégias, e aí acho que o Décio coloca super bem ali 8 iniciativas. Eu trouxe para vocês uma forma, talvez, de tentar canalizar isso e dimensionar isso em 3 grandes blocos, e aí você tem políticas para cada um desses blocos, com responsabilidades claras de quem é o responsável, e sendo criativo, né, nas soluções. Eu dei 2 exemplos aqui para vocês de exemplos criativos que a gente pode ter. Eu acho que a gente diminui o número de evasão. Vamos trazer a zero? Óbvio que não, né? E fora isso ainda tem, né, Diogo tem um cabedal enorme aí de soluções, né, de mercado, por exemplo, para ajudar as instituições de ensino, né, que eventualmente precisem de parceiros, né, de apoio para esse processo. Então, assim, acho que eu fecharia minha fala inicial aqui, né, fazendo esse comentário, e fico à disposição aí para a gente continuar trocando. Muito bacana, realmente esse cumprimento, né, ao professor Miro é obrigatório, né? Ele vai estar com a gente, inclusive o professor Miro faz parte do line-up do Meeting Experience lá de BH, os dias 25 e 26 de outubro, grande parceiro nosso, também me uno aí ao Jefferson nessa saudação. E aí agora, né, agradecendo as considerações iniciais, quero chamar o nosso, como o Jefferson falou, né, o nosso casal, enfim, mas lá nossa dupla de mediadores incríveis, Dani Rodrigues, Edu Jeremias, muito obrigado pela presença. Eu sei que vocês são meio de casa, porque vocês são, né, os mediadores, mas eu não canso de tratá-los como grandes estrelas, grandes personalidades, tal. Faço questão de fazer essa chamada aqui, porque para a gente é uma alegria muito grande tê-los por aqui, e aí vocês agora assumem aí a mediação do debate. Muito obrigado pela presença, viu? Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar um oi primeiro, né? Porque o Du, ele entrou primeiro do que eu, mas eu queria super agradecer, dizer que estar com você, Jefferson, é uma honra. Você, Diogo, Décio, Fred, todo mundo que está conectado. Me arriscaria a dizer que esse é um meeting com recorde de participação aqui com a gente, para falar realmente sobre um tema que é agenda, né? É agenda nacional em termos de instituições de ensino superior. A gente tem aí aproximadamente 3.000 em todo o Brasil. Justificar que eu entrei um pouquinho com atraso, mas, gente, eu estava fazendo um podcast com o Glauson Mendes, da SAD-BR, e nesse podcast, mas a conversa foi tão boa, foi uma delícia, que a gente passou um pouco do horário, e lá, gente, o tema era captação, como ir além. E a gente falou muito sobre a questão da evasão, porque tem um ponto crucial quando a gente fala em como ir além na captação, que é entender o processo de captação não como uma meta a ser atingida, mas como um processo de construção de marca, um processo como construção de experiência. E a evasão, ela passa muito por isso, né? A evasão, ela fala sobre a experiência que os estudantes estão tendo ou deixando de ter dentro da instituição, no sentido de ser bom ou de ser ruim. E aí, gente, eu queria trazer aqui a sugestão, se a gente está falando de evasão, que a gente possa falar de permanência. E eu, de coração, queria trazer a sugestão do livro do Glauson, que é Miopia. E aqui a gente tem como se fosse um MBA quando a gente fala dessa questão de permanência. E a primeira pergunta que eu trago para vocês nesse sentido
é que ainda, em pleno século XXI, nova economia, tantas mudanças, informação está posta, a gente tem cada vez mais acesso a benchmark, que olha só isso, né, que a gente está fazendo agora, é um grande exemplo, mas a gente ainda vê algumas práticas rodando que não precisariam mais rodar. E uma delas é que muitas vezes nas instituições de ensino superior, as pessoas estão muito olhando para a questão da meta da captação, e não necessariamente olhando para o efeito que a evasão pode ter nos números, na qualidade financeira de um negócio. Então, o primeiro convite que eu faço aqui ao lado da minha dupla, Dudu, é que a gente possa ter um indicador da evasão tão quanto importante e prioritário quanto o indicador da captação. Porque a primeira equação que eu trago para a gente discutir, e aí eu gostaria de convidar o Décio para puxar essa discussão com a gente. Décio, saudade de você, quanto tempo não te vejo pessoalmente. Saudade. É a equação que é a seguinte: quando a gente tem uma situação de evasão na instituição, gente, a gente tem um processo bilateral que ele é de perda. Ambos os lados perdem. Não é uma situação de ganha-ganha, nem que um ganha, o outro perde, mas ambos perdem. E essa perda está relacionada, primeira coisa, que é a questão do tempo. Ambos perdem tempo, a gente sabe o quanto é custoso o investimento para você captar um novo estudante, ele é alto, e quando o estudante vai embora, a gente tem essa perda de investimento, mas principalmente de tempo, porque dinheiro a gente corre atrás, tempo não dá, mas o estudante também tem uma questão de tempo perdido na vida dele, na carreira dele. Então tem a perda de tempo, tem o custo de oportunidade, seja de carreira, de aprendizado, de desenvolvimento para esse estudante que foi embora, que muitas vezes a escolha por um novo curso, começar numa outra instituição ou de repente não continuar, isso representa um retrocesso de carreira para a perspectiva do estudante. Para a instituição, esse custo de oportunidade é olhando os anos para frente em que ele traria um retorno para a instituição, então o LTV nosso ele é zerado, e tem o custo de marca, no sentido que uma pessoa veio, ela não gostou, ela foi embora, o custo de marca para a IES, mas também tem essa questão do custo de marca para o estudante, que também deixou uma oportunidade em aberto, que ele pode até recuperar isso em outro lugar, mas ok, a gente tem prejuízo nesses três aspectos. Décio, como que você analisa esse tripé de tempo, custo de oportunidade e custo de marca? Oi lá, Dani, lá, excelente pergunta. Estávamos conversando sobre esse assunto agora há pouco, e com relação ao quanto custa captar um aluno, né? Quanto custa hoje no mercado captar um aluno? Então, hoje, captar um aluno custa, em média, entre 240 e 250 reais para captar um aluno. Então, se custa para captar, eu preciso trabalhar esse aluno nesse tripé que você bem colocou, para que nós possamos ter esse aluno e fidelizar esse aluno. Naqueles 8 itens que eu coloquei, eu acho que nós explana bem claro com relação à qualidade e o ponto entre a instituição. Eu acredito que a instituição de ensino, ela tende a valorizar, o aluno valoriza e veste a camisa. Então, com relação ao brand, como o Jefferson colocou muito bem, a Unicesumar fez isso muito bem durante muitos anos, você e a Unifeob faz isso muito bem também com vocês, tenho os parabéns. Você precisa trabalhar a questão da valorização da marca. Então, valorizar essa marca, trabalhar essa marca com o aluno, eu acho super, hiper fundamental. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, na minha opinião, nós precisamos valorizar o aluno e ter o aluno engajado no processo de ensino-aprendizagem, principalmente, para que esse processo de ensino-aprendizagem como um todo reflita no aspecto financeiro dele. Está fechado. Obrigada, viu, Décio? E, gente, eu aproveito para cumprimentar todo mundo que está conectado, que eu não cumprimentei na minha fala inicial. Aproveito para agradecer o Fred mais uma vez também.
E eu queria trazer essa mesma complexidade, e a gente sabe que não existe solução fácil para problema difícil, a evasão é realmente um desafio muito grande para as IES, mas eu queria trazer essa mesma complexidade para o ponto de vista do Jefferson e do Diogo, pode ser? Claro. Posso? Diogo, a bola está contigo aí. Tá bom. Acho que o Jefferson colocou bem na hora que ele fala que não existe uma bola de cristal, uma receita mágica aqui para zerar a evasão, né? Eu acho que quando a gente fala de evasão em si, é uma série de ações e fatores ali que a gente tem que tomar no dia a dia para a gente conseguir melhorar o resultado final. Zerar, isso nunca vai ser zerado, né? Então, acho que o Jefferson colocou isso super bem. Coisas que a gente vem olhando há muito tempo e tentando trazer cada vez mais tecnologia aqui para a gente ter um resultado positivo nesse número, né, nesse gerenciamento de ensalamento, enfim, nesse impacto financeiro que as instituições têm. O Décio comentou também, né, a gente tem que sair acho que foi o Décio, se não me engano, sair da mesmice ali e indicadores ali que a gente tem minimamente, que o aluno, as faltas dele, ou todo o processo acadêmico ali, as notas, todo esse behavior financeiro dele ali, acho que isso qualquer instituição ela tem esse básico, né? E aí, uma coisa que a gente olha e novas tecnologias que a gente vem pensando e vem trazendo, também olhando do ponto de vista de um prestador de serviço para melhorar esse resultado final, hoje eu sei que o core da instituição ela é cada vez mais olhar para esses pontos que o Jefferson colocou, que o Décio colocou, de interação, olhando também para manter ele ali com cada vez mais essas interações ali de tecnologia cada vez mais voltada para a educação, mas tem muita coisa nova, muita coisa que eu tenho visto cada vez mais, assim, por exemplo, de inteligência artificial, que eu tenho acompanhado bastante, que acho que é o tema da moda, né, e isso casa muito com a EAD, Décio. Por exemplo, hoje a gente consegue medir via inteligência artificial o engajamento do aluno pela maneira que ele pisca, como que ele olha para a tela, por estar ali olhando para a aula, para você poder medir isso daí com cruzando essas informações com com as outras variáveis que você tem ali, que você já acompanha. Acho que isso é uma melhoria gigantesca que a gente tem. Outras coisas que a gente tem aqui também de controle de evasão, olhando, que tem de novidade no mercado também. Hoje a gente consegue cruzar, né? Você comentou ali que foi o Jefferson comentou, né? Que na Unicesumar vocês conseguiram controlar e olhar também o engajamento do aluno na rede social, como que qual era o comportamento dele versus comportamento de rede social. Hoje a gente consegue também cruzar o comportamento do aluno de rede social, empregabilidade, uma coisa que é uma novidade aqui também, a gente consegue enxergar se o aluno, de fato, ele está num computador, se ele está em casa ou não, na hora que ele estiver estudando ou não, cruzando essas informações do telefone dele com a rede. Então, assim, muita tecnologia que a gente tem hoje para combater esse problema, mas, de novo, assim, para fechar aqui a minha fala aqui, que eu estou até me estendendo demais, hoje a gente tem muita tecnologia, muita coisa de fora, mas, de fato, acho que, como o Jefferson colocou muito bem, não tem uma receita mágica, não tem uma bola de cristal que vai zerar tudo, né? É uma soma de fatores e esforços todos os dias para que a gente consiga ter um resultado melhor lá no final, e isso larga desde a captação, como o Décio colocou ali também, que é inadimplência de largada, captar isso bem, o aluno bem, olhando para o longo prazo. E aí, Dani, você falou também de indicadores ali pós-captação, que é super importante. Eu gosto muito do LTV também, porque, de fato, a gente percebe muito, principalmente pós-FIES, você teve um boom de muitas empresas de captação, de bolsa, enfim, você percebe que tem uma captação quase que a todo custo, uma meta gigante para essa captação e pouco para permanência, né? Então, de fato, o LTV, eu acho que é uma métrica super importante, a permanência do aluno ali também, se enxergar quais são as maneiras para manter ele ali, eu acho que é super importante também. Então, é um pouquinho do que eu queria colocar aqui de novas tecnologias, olhando por outro lado do balcão aqui.
Deixa eu contribuir também, então, Dani, assim, acho que a minha visão é, quando você fala da relação perde-perde, eu acho que, né, isso resume aí o que é a evasão. Ela é uma relação perde-perde mesmo, a instituição perde, o aluno também, e acho que, assim, a forma de mitigar isso, né, e você traz muito a questão dos indicadores, que a gente olha muito mais para captação e menos para permanência, né, isso é fato, e como a gente está no tema principal aqui, né, do webinar, são os impactos financeiros, né, da evasão, eu acho que a gente precisa mensurar. Eu, por exemplo, tenho o costume de mensalmente, né, por onde eu passei, as instituições medem exatamente qual é o número, o que essa evasão representa financeiramente ao longo do ano, né, a perda de LTV, e no ano, né, nem no LTV, né, todo, mas pelo menos naquele orçamento que a gente tinha pré-determinado, caso isso esteja acima do que você já estava prevendo. Porque vamos lá, você tem uma evasão prevista, né, enfim, e você pode ir medindo ali, olha, eu estava prevendo que eu ia ter uma evasão X e estou tendo uma evasão X mais alguma coisa, então isso me acende algumas luzes, e eu chamo atenção para o CAC, né, os números que eu tenho são um pouco maiores, viu, Décio, assim, de captação, assim, eu vi até que a Esculino perguntou aqui no chat, né, da média de R$250, se isso é uma média nacional, isso tem uma distorção grande, viu, Lino, de cálculo, de forma como é medida, né, então, assim, não existe parâmetro no setor educacional. Eu já escutei algo em torno de 1.500 a 2.500, é um gap grande, tá? Mas eu estou falando para presencial aí, né? EAD com certeza isso cai em função de volume, mas se a gente coloca todos os custos ao longo, né, do ano todo, tudo que a gente gasta com marketing, equipe comercial, equipe de marketing, e não só os gastos ali de propaganda, esse número ele tende aí a subir. Então, é muito da métrica, né? Acho que quando a gente pega só o que é gasto em publicidade e propaganda para aquele processo seletivo, a gente vai ter um número menor, mas quando a gente pega tudo que é gasto, toda a força, né, que a instituição ela faz para captar um aluno, você vai ter números aí que beiram R$1.500, R$2.000, ou até sobem disso, né? Pegar medicina, por exemplo, né? Isso vai além, e enfim, tem toda a questão da medicina agora que tá com uma força, né, a necessidade de você fazer uma força de venda maior, então tem exigido mais das instituições, aquelas que obviamente estão atuando com medicina. Então, assim, Dani, eu queria chamar a atenção sobre esse viés, né? Acho que a gente precisa olhar aí o aspecto do CAC de uma maneira mais, né, estruturada, e a mensuração, né, dessa evasão, ela precisa ser periódica, né? Precisa ser mensal, né? A gente precisa medir, porque o que a gente para a instituição inteira para captar e a gente não para a instituição inteira para reter. Essa é a grande verdade. Jefferson, só fazer um comentário, eu agradeço o Décio e o Diogo demais, mas assim, esse teu recorte final, a gente para a instituição inteira para captar, mas a gente não para a instituição inteira para reter. Sensacional, muito obrigada. Agora eu vou passar para o Du, né, para o Du trazer aqui a questão dele para vocês. Olá, pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente. A Dani já agradeceu todo mundo, então também agradeço todo mundo, né, Dani, por estar aqui nessa tarde maravilhosa, falando desse tema tão importante para nós, né, que não adianta só captar, como a gente já falou um pouquinho aqui, mas também a gente tem que ter essa estratégia da permanência, né, e de combate a essa evasão, porque a gente comenta muito aqui na Unifeob, né, esse estudante ele já escolheu a nossa instituição, então todo aquele esforço que a gente está falando que varia entre 240, 250 até 1.500, R$2.000, depende da vontade, do poder aquisitivo e também do ticket médio dessa instituição, né? Então a gente já gastou, ele já escolheu a gente e fica frustrante para os dois lados perder, né? Ele não realizar o sonho de se formar no ensino superior e nosso de também não completar esse sonho dele, né? Não ajudá-lo a conquistar. E o que eu vejo, e estava conversando um pouquinho antes aí nos bastidores, tanto com o Diogo, com o Décio, com o Jefferson, juntamente aí com o Fred, sobre essa questão né, aqui no interior de São Paulo a gente fala muito de porteira, né, antes da porteira e depois da porteira, né, é quando a gente ainda tem aquele dia que é mágico, que ainda é um dia que faz muito sentido na vida do estudante, que é o dia do vestibular. E muitas vezes, muitas instituições, elas começam muito cedo
essa questão do vestibular, e tem instituição em outubro já fazendo a matrícula desse calouro, né, desse estudante, mas, né, a gente tem visto que, ano a ano, a gente tem visto que o início das aulas, eles estão sendo postergados, né, a gente começava na última semana de janeiro, depois passou para comecinho de fevereiro, meio de fevereiro, hoje já estamos aí no início de março, algumas já em meados de março, e isso acaba atrapalhando um pouco, porque da hora que ele se propõe a vir estudar até o início dessa atividade dele, tem um período muito grande, né, muito extenso, e ele pode desistir antes mesmo, né, antes da porteira, antes dele sentar na sala de aula e experimentar aquele produto, né, que se a gente for trazer aqui, a gente poderia falar de um bem, né, um carro, um celular, você esperar 4, 5, 6 meses para pôr a mão naquele produto que você realmente deu a entrada lá e ficar esperando esse tempo todo. E eu vejo uma estratégia das instituições sendo de fazer várias entradas durante o ano, né? E acho que isso acaba neutralizando um pouco essa questão. E eu queria perguntar para o Jefferson aí, com a experiência dele, não só no presencial, mas também no EAD, o que você acha dessas estratégias para tentar amenizar, primeiramente, essa questão de evasão, Jefferson, antes mesmo dele experimentar o produto, o projeto pedagógico, a estrutura, ou quem sabe aí, né, a gente falou um pouquinho aqui de engajamento, a própria plataforma que ele vai começar a estudar, no caso do EAD ou do híbrido, né? O que você traz de experiência para a gente poder aí compartilhar com os nossos colegas aqui de instituição. Eduardo, acho que, não sei se vai ser muito diferente do que as pessoas fazem, mas eu acho que, assim, a manutenção do contato, né, do aluno, desde quando ele é um lead, até o momento que ele completa o primeiro ciclo, vamos chamar assim, o primeiro módulo, né, ele precisa ser intenso, né, e aí, de novo, eu vou trazer os números que eu tenho em mãos, né, por onde eu passei, a gente fazia, do momento onde ele é lead, até o momento onde ele encerra o primeiro módulo, 136 contatos. Então, assim, não é um e-mail, não é uma mensagem dizendo acesse o ambiente e tá lá as coisas para você, nos vemos daqui a pouco quando o módulo começa, não é colocar um conteúdo para que ele fique degustando do conteúdo, tudo isso é importante, né? Não estou dizendo, mas não só. Eu acho que é uma régua muito bem definida, né, de um processo super sistematizado, super robotizado, porque quando você fala em escala, não tem como a gente não contar com a ajuda aí dos robôs, mas em algumas instâncias, contatos também feitos de forma pessoal, e aí nós estamos falando de PAs imensos, né, assim, né, acho que a gente, aí cada um tem que fazer mais ou menos a sua reflexão, mas uma ordem aí de um PA para cada, pelo menos, 500 alunos, 400 alunos, é a média quando eu via, né, isso em escalas gigantescas, mas, de novo, isso tem muito, né, não é um parâmetro aqui, mas é só para dar o número, a referência que eu tenho. Então, eu diria que eu falei muito de método quando eu falei pela primeira vez, né, então acho que o método que a gente tem que ter para a gente ter lá a classificação nos 3, preditivo, proativo e reativo, para cada uma delas políticas. Quando a gente olha as políticas, são 54 políticas que são distribuídas nesses 3 grandes blocos, né, que aí tem para cada momento, né, para cada um dos momentos, a ação específica que precisa ser tomada, mas na sua pergunta específica, desde quando ele não entra ainda, né, na alusão que você fez aí da porteira, antes dele entrar para o ambiente aí de sala de aula, eu diria que é uma ativação maciça de contatos, e aí dizendo o seguinte, olha, é isso mesmo, você quer? Você tem certeza? Se não for isso, posso te apresentar outra coisa? Né? Tem mais alguma coisa ali? Ah, sumiu, ok, você sumiu agora, mas quer começar no segundo módulo? Você não consegue no primeiro, mas quer no segundo? Seu processo seletivo já foi aproveitado aqui, a gente aproveita ele lá, né? Você não precisa fazer de novo. E no terceiro, e no quarto, pô, ficou desempregado, você não paga os primeiros 3 meses, você paga, usa o seu seguro-desemprego. Quer dizer, para cada alternativa, e aí a gente, né, testa isso, você já antecipa as respostas, que a gente já sabe quais são, né, antecipa quais são as respostas, e para cada resposta você cria, pelo menos ali,
3 ou 4 discursos, não só discursos, né, mas ações efetivas para manter esse aluno. Essa é a experiência que eu tenho, Eduardo. Pegando o gancho do Jefferson aí, me permite? Claro, com toda certeza. Acho que nós temos, só para algo mais, isso que o Jefferson faz para um grande grupo, top. No EAD, especificamente, eu vou citar duas experiências que eu acho que são fundamentais para essa famosa evasão de largada. Eu ainda quero escrever um artigo sobre isso, evasão de largada, viu, Jefferson? Antes do cara largar, ele já queimou a largada. Então, tem duas coisas que são fundamentais, na minha opinião. Na educação à distância, vou falar para a educação à distância, depois para o presencial. Para a educação à distância, tem 2 fatores que são fundamentais. Primeiro é o carrossel. Eu acredito que as instituições de ensino precisam trabalhar com o carrossel. Então, você não precisa esperar ele chegar. O aluno entrou em outubro, ele começa em novembro. O aluno matriculou em novembro, ele começa em dezembro. Matriculou em dezembro, começa em janeiro. Então, precisa criar um modelo carrossel. Então, é um modelo que eu preciso adaptar o meu projeto pedagógico, preciso adaptar, fazer toda a estrutura do projeto pedagógico, colocar no PDI, mas você precisa trabalhar com entradas mensais se você quiser trabalhar com educação à distância hoje. Senão, se você deixar o aluno matriculou em outubro, para começar em fevereiro, já era. A Unicesumar já tomou ele há muito tempo de você. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho interessante, para o presencial, pegar carona, agora eu vou dar uma dica para o presencial, pegar carona na educação à distância. Então, o aluno matriculou em outubro, cria um modelo de carrossel para ele em novembro, dezembro e janeiro, com disciplinas eletivas, com disciplinas optativas, num ambiente virtual de aprendizagem interativo, que aí você não cobra dele, dá como uma gratuidade da instituição, e você traz o engajamento que o Jefferson falou. Ao invés de ficar mandando mensagem o tempo todo, um robozinho do WhatsApp perturbando ele, você traz ele para dentro da instituição. Ele já é uma famosa pré-matrícula, mas com atividades. E aí cria interatividade, ele começa a gostar do ambiente virtual, tem aquele professor show, né, que você não vai colocar o professor quadrado no primeiro semestre, né? Tem que colocar o professor redondinho no primeiro semestre, tem que ser um professor show. Então, eu digo que nós cometemos um erro crasso durante muitos anos na educação superior. A gente no primeiro ano do aluno, nós colocamos os anos mais difíceis, infelizmente. E nós temos que fazer o contrário, nós temos que não facilitar do ponto de vista de deixar o aluno aprovar por aprovar, mas você tem que colocar uma experiência satisfatória para ele na largada. E nós, ao contrário, durante muitos anos, o aluno entrava na educação superior e a gente ensinava os professores nossos, aperta o máximo que você puder. E se você apertar, com todo o linguajar bem mineiro aí, né, Jefferson, Diogo, se você apertar demais, a porca espana. Então, o aluno sai, o aluno evade. Não sei se completei. Desculpa aí, Jefferson. Eu acho que, Odécio, até esse ponto aí que vocês dois comentaram, e que eu trago bastante para o meu negócio também, eu acho que a palavra aqui é experiência, né? Você pensar na experiência do usuário como um todo. Porque, até falando dessa inadimplência de largada, isso é uma dor que com todos os clientes que eu converso, assim, é uma dor que todos têm. E ele é o lead mais quente que você tem, né? É o cara que já demonstrou interesse, de fato, e não só o de largada, mas qualquer outro. Eu acho que a experiência do usuário, ela é fundamental para você manter o aluno estudando. Porque muitas vezes ele nem sabe o que ele quer, né? Ele entra, ele não sabe o que quer, ele não sabe o que esperar. E aí, quanto mais você tem uma experiência, uma facilidade ali para ele, você tira a dúvida, você elimina um monte de interrogação, você ganha agilidade. Então, acho que eu não sou especialista em captação, mas a minha contribuição aqui, eu acho que é, de fato, pensar na experiência do usuário. Acho que esse é um assunto que tem que estar muito em pauta nas instituições. Acho que está mudo aí. Muito obrigado, viu? Tanto o Jefferson, o Décio complementou também, e o Diogo. Acho que essas experiências, acho não, né? Tenho certeza que essas experiências faz com que a gente olhe para dentro e
e pense realmente fora da caixinha, né? Porque realmente ficar perturbando ele no Zap, falar que vai começar daqui tantas semanas, ou que ele tem uma mensalidade de janeiro e fevereiro para pagar, sem que ele realmente não teve nenhum dia de aula, né? Então você está falando, ó, a tua aula começa em março, mas janeiro vence dia 10 e fevereiro vence dia 10, ou dia 9, que seja, cai no sábado e no domingo, né? Então, ao invés de você estar trazendo ele para dentro, você está acabando expulsando, né? E o nosso reitor aqui, o Beto, fala muito, né? Tem uma forma de expulsar, e uma delas é essa questão de ficar perturbando, e a outra é que o Décio disse, né? Aí coloca o professor mais quadrado, fala, aperta ele nos 3 primeiros meses de aula, e aí você fala, não, mas a gente tem que ter um departamento eficiente para manter esse aluno, para ter a permanência. Não tem Cristo que tolere do lado de cá, né? Então, acho que tem que ser um jogo equilibrado entre todos, né? E a próxima pergunta agora eu queria fazer para o Diogo, que está do outro lado do balcão aí, mas que eu tenho certeza que para nós aqui do financeiro, aí, de todas as instituições, e de tudo aquilo que a gente tem vivido, ano a ano, antes pandemia, mas já com o fim do FIES, pós-pandemia, né, ou durante a pandemia, agora pós-pandemia, cada vez mais outras empresas não educacionais entrando aí como concorrentes nossas, e a gente vê que a dificuldade realmente que muitas desses estudantes, dessas pessoas que nos procuram, é a parte financeira, né? Ele não consegue pagar, e ele não consegue pagar aquela mensalidade. E eu tenho visto aqui na nossa região, e acompanhado também, né, tanto em seminários ou até mesmo no Semesp, que as próprias instituições estão entrando numa briga de preço, e isso não é legal para ninguém, né? Porque cada dia que você entra nessa briga, você vai desvalorizando aquilo que é tão nobre para o desenvolvimento do nosso país, e a gente do lado de cá não fecha a conta, né? Eu queria saber de você, Diogo, como é que está essa procura, o que essa tecnologia, essas novas edtechs que estão entrando aí no mercado estão fazendo para colaborar com a gente aqui, porque muitas vezes a gente também não tem esse fôlego financeiro para falar, não, vem para cá que eu te dou X% de desconto, né? E a gente vê muito falar até em 40%, 50% de desconto na nossa região, e a hora que você vai fechar a conta lá do teu custo, você vê que não paga mal o direto, que dirás o resto da estrutura que você tem que manter depois disso, né? Sim, olhando para o cenário nacional, né, você colocou bem, né, você teve primeiro uma grande fase ali do FIES, que você teve um crescimento de grandes grupos, aumento de ticket médio, logo depois da queda do FIES, tinha muitas instituições fecharam as portas, muitas tinham captação direto com o FIES ali, que sofreram pra caramba, começa a tirar um pouco a cabeça fora do sufoco ali, entra um cenário de pandemia forte, que obriga a instituição cada vez mais a dar mais desconto para manter o aluno, cenário de inadimplência explodindo, e pós-FIES ali também você teve uma inversão da curva, né, de ticket médio, e aí acho que o Jefferson também e o Décio acompanha bem, você também, né, Eduardo? Acompanha bem essa queda de ticket médio, onde você teve grandes empresas aí de captação, que o modelo principal era me dá mais desconto, que eu capto mais aluno, isso força mais a diminuir o ticket médio. Acho que isso vem sangrando muito, né, as instituições de ensino. E a gente chegou num momento que a instituição, de fato, como você falou, ela não tem mais margem, né, para poder dar mais desconto, trabalhar mais, e aí você tem uma situação dentro do país também com um desemprego em alta, isso afeta diretamente na inadimplência, você precisa captar mais alunos ali, ou manter os alunos ali, então, às vezes, o programa de bolsa ele não é tão suficiente, financiamento de forma discricionária também, às vezes, não é tão eficiente. Então, assim, vou falar um pouco da princípio aqui, o que a gente olha, o que a gente faz e tenta ajudar as instituições nesse quesito. Basicamente, a gente tem aqui 2 clientes, né? Um cliente é a instituição de ensino e o outro são os alunos. Quando a gente olha para a instituição de ensino, a grande prioridade nossa é dar previsibilidade de caixa e planejamento de caixa ali, ou seja, quando ela olha o que ela
recebia ali com os alunos no mês a mês ou dentro do semestre, o nosso objetivo é que ela receba mais por mês ali, e quando ela tira uma foto no final do semestre, ela tem mais dinheiro em caixa. Então, esse é o nosso primeiro objetivo com a instituição, é garantir esse fluxo ali, que ela não fique suscetível às variações de inadimplência dentro do mês. Começamos agora até uma parceria, né, Décia, ali com a UniBTA também, que já deu uma largada ali, um pontapé inicial, que esse mês já foi recorde de pagamento ali, enfim, uma parceria bem bacana. Então, a ideia inicial para o B2B é olhar para as instituições e dar essa previsibilidade, e quando a gente olha para o nosso outro cliente, que é o aluno, a gente tem, de fato, primeiro um alinhamento de interesse com a própria instituição, que é o quê? Pegar na mão do aluno e levar ele até a formatura, né, porque, como vocês bem colocaram, né, se o aluno ele evade, ele perde tempo, a instituição perde tempo, todo mundo perde tempo, e a gente, do nosso lado aqui, a gente perde tempo e dinheiro, porque a gente já vai ter também resolvido um problema da instituição ali, B2B, de garantir os recebíveis para ela sem inadimplência. Então, com o aluno, a ideia é a gente trabalhar ali de forma preventiva. No começo da conversa, o Jefferson colocou também os 3 blocos ali, né? Eu acredito muito que a parte reativa, quando o aluno já foi embora, ele já tomou a decisão de ir embora, então ali é muito difícil trazer ele de volta. Então, é muito melhor se trabalhar ali de forma preventiva, né, e proativa, como você bem colocou. Então, a gente hoje, dentro da Princípio, a gente tem unidade de negócio, tanto de engenharia, de dados e relacionamento, que olha muito para isso. E outro ponto que é super importante, quando a gente fala de problema financeiro que o aluno enfrenta, eu gostei também da sua fala de dar o remédio certo para o doente ali certo, né? Então, hoje, o que a gente trata aqui dentro é muito mais alocar o aluno na melhor forma de pagamento. Então, assim, a partir do momento que hoje eu resolvo o problema do B2B, que é dar para ela previsibilidade, planejamento financeiro, recebimento em dia, eu estou com toda a carteira dos alunos e consigo ter um behavior ali, um acompanhamento com esse aluno, entendendo de fato qual o comportamento dele ali de pagamento, e não só o comportamento de pagamento. Aí a gente consegue cruzar as informações com os indicadores básicos que o Décio colocou ali, que são os indicadores acadêmicos e tudo mais outras tecnologias que a gente traz aqui também, e ao longo do tempo, a gente consegue ir medindo, cruzando as informações ali de empregabilidade, cursos na região, condição financeira, mais uma série de outras variáveis, e chegar numa situação de final de semestre, meio de semestre, e ser de forma proativa, já entender que aquele aluno ele está dando soluços ali, ou indicativos que ele vai evadir, ou que ele vai se tornar um aluno inadimplente. Isso não é bom para ninguém. Então, a gente, olhando para esse lado B2C, a gente traz aqui uma melhor forma de alocar o aluno na melhor forma de pagamento. Então, assim, um problema que eu enfrentei agora, né, que a gente entendeu agora nessa virada de ciclo, o que é? A gente está ainda passando, né, por um período de rematrícula, e eu percebi, assim, chega nesse período, você tem uma quantidade de alunos inadimplentes que chegou agora, ele precisa pagar ou minimamente fazer alguma renegociação para poder ter acesso ao próximo semestre. E o que eu vi muita gente numa preocupação, muitas instituições numa preocupação gigante de trazer mais alunos para renovar, colocar ele para dentro a qualquer custo, e eu vi um comportamento muito parecido com o que foi na pandemia, que é o quê? Vamos dar 30% de desconto para todo mundo, vamos perdoar 50%, vamos colocar todo mundo para dentro, e ali, de fato, você deixa dinheiro na mesa. Então, assim, o medo da evasão, não só a evasão em si, mas o medo da evasão, afetando diretamente o caixa, né? Então, é uma das coisas assim, que a gente olha com carinho, está tratando, temos esse produto que é preditivo de evasão, que ele é acoplado com garantia de receita, que é onde, de fato, a gente enxerga todo esse acompanhamento, a gente faz todo esse acompanhamento, enxerga todo o perfil do aluno, para chegar no final do semestre, a gente sugerir para a instituição, olha, esse bloco de aluno aqui, vamos, de fato, dar aqui para ele 10% de desconto, esse outro bloco aqui, não precisa de desconto. Esse outro bloco, vamos dividir aqui para ele em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ou vamos dar um financiamento para esse cara aqui. Então, a ideia é não só resolver esse problema de previsibilidade ali para a instituição de caixa, mas olhar para o aluno também, e junto, levar ele até a formatura, que esse é o grande objetivo nosso aqui, né, como princípio, com alinhamento de interesse com a instituição. É isso. Que legal, Diogo, muito bacana aí o que
o que essas edtechs estão fazendo para a gente aqui, para poder manter, né, a estrutura, manter a instituição viva, né? Acho que é para isso que a gente está aqui, né, para manter viva e prosperar, né, para ser sustentável. E com essas ajudas a gente acaba equilibrando os pratos aqui do dia a dia, que não tem sido fácil para nenhum setor, mas o nosso, principalmente o nosso, tem cada vez mais, né, estando ali apertados ali para poder fazer a conta fechar no final do mês aí, do ano, né? Todos sabem aí dos desafios que a gente tem pela frente. Agora eu vou passar aqui para a Dani de novo, que tem mais uma pergunta. Gente, então eu vou trazer duas boas perguntas aqui. A primeira pergunta eu queria muito direcionar para o Jefferson, porque a gente sabe que construção de cultura numa marca, numa empresa, num negócio, leva tempo. E quando a gente precisa construir a cultura, muito no que o Jefferson falou, a gente para a instituição para captar, a gente não para a instituição para reter. Eu, particularmente, não gosto da palavra reter, porque parece que a gente está segurando alguma coisa que não é para acontecer. Então, vamos mudar o reter para engajar, para ficar melhor. E se a gente não para a instituição para engajar, para fazer com que esses estudantes queiram permanecer, significa que ainda não é cultura. E se não é cultura, muitas vezes essa construção, Jefferson, precisa ser realmente patrocinada por quem está lá em cima, pela alta liderança. Então, minha pergunta para você é como que você faz para construir essa cultura de engajamento e de permanência de estudantes dentro da instituição que você lidera? E aí a segunda pergunta que eu trago para os três é a seguinte: quando a gente olha, por exemplo, fazendo um recorte para RH, a gente sabe que um certo índice de turnover, de rotatividade, é necessário para você oxigenar, é necessário para você manter o seu time ali atualizado. O que significa que aí vamos ver o que vocês dizem sobre isso. Talvez um certo índice de evasão também faça parte desse processo dos estudantes que chegam. E se um certo índice de evasão é natural para o negócio, qual seria o percentual que não seria um percentual preocupante? Então, podemos começar pelo Jefferson e depois vocês três respondem a segunda? Vamos lá. Dani, então, sobre a questão de cultura, né, o que eu te diria é o seguinte: eu acho que, como é que eu tenho feito, né, você perguntou exemplo pessoal, eu vou falar o que eu tenho feito. Retenção é dimensão ou é objetivo claro de planejamento estratégico, então isso tá na estratégia do negócio. Se está na estratégia do negócio, a instituição precisa respirar aquilo, né, e a gente aqui respira planejamento estratégico, né, de uma maneira muito ativa, muito efetiva, né? O integrado tem, na minha opinião, um dos planejamentos estratégicos mais bem executados, assim, que eu conheço no mercado. E olha que eu já rodei bastante aí, eu não conhecia uma metodologia tão bem aplicada, usa o OKR e não fui eu que criei, né? Isso eu já cheguei, isso já estava pronto. O que eu fiz foi potencializar, mas enfim, para não dar tempo da gente falar aqui da metodologia em si, mas como é que a cultura aqui ela é muito reflexo daquilo que a gente engaja enquanto líder, né, do negócio, mas principalmente isso está nas atitudes, está nas ações que são medidas ao longo do ano, e aí eu estou falando de planejamento estratégico, e por consequência gera, por exemplo, no nosso caso aqui, indicadores para remuneração variável. Então isso é uma outra estratégia que eu gosto bastante. Eu sei que aqui a gente tem, né, aí uma série de particularidades de instituições, tem uns que são, às vezes, sem fins lucrativos, fundacionais, enfim, que não tem essa prática, mas não é o nosso caso. A gente entende que uma política de meritocracia bem estabelecida e com indicadores bem claros de engajamento, né, como você diz, são necessários para que a gente possa criar cultura de engajamento aí, de permanência do estudante. Então, as métricas, por exemplo, vão desde o coordenador do curso, que tem lá a métrica específica, estou falando específico do engajamento, e vai até a direção geral, né? Então, isso é uma das formas. Acho que a outra é a comunicação, e eu digo assim, a gente precisa
respirar isso, né, a todo momento. Então, acho que respirar qualidade acadêmica, respirar captação, respirar permanência, respirar engajamento, respirar experiência do aluno, né, respirar, enfim, acho que essas coisas elas precisam estar no nosso né, o nosso respirar. É ali uma atitude quase que diária da gente trazendo atenção a esses temas, e de novo eu trago o planejamento estratégico, ele nos ajuda, porque a hora que tem ali o gestão à vista, né, nos apontando determinados números que eventualmente não estão ali dentro do que a gente esperava, você cria uma rotina de buscar esse resultado, porque sabe que lá no final existe inclusive um benefício do ponto de vista de remuneração variável. Esse é um exemplo, tá? É uma forma que eu acho que engaja bastante. Acho, já que eu emendo a segunda pergunta, assim, acho que você falou da questão que eu já passo a palavra para os colegas, eu acho que sim, a evasão é natural do setor, e eu acho que você precisa contar com ela, faz parte do jogo, faz parte do negócio. Falaram um número mágico aqui, eu vou dizer, tá, o meu, mas assim, eu não vou me abster de falar, mas falaram um número mágico aqui, é muito particular de cada local, de cada instituição, acho que é preciso dizer isso, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem números de inadimplência, eu vou dizer, de certa forma, até invejáveis, né, para outros lugares. Isso tem muito a ver com região, isso tem muito a ver com perfil de aluno, tem muito a ver com uma série, e tem muito a ver com políticas, né, que são estabelecidas. Mas a nossa evasão aceitável aqui é de 4% ao ano. Ô Jefferson, acredito que todo mundo que está conectado disse uau. Todo mundo falou. Fora o Jefferson não serve de base, gente. E eu vou dizer uma coisa, se ficar 4,1, os gestores não ganham variável, então precisa baixar de 4. Isso. Não, e aí o poder da métrica também, né, Jefferson, do acompanhamento, aquilo que a gente não mede, a gente não controla, né, Jefferson? E também, vamos dar particularidade, não é uma instituição baseada em EAD, né? Ela é baseada no presencial. Né? Então isso é preciso ser dito. Tem a medicina muito forte, que já evade menos, né? Então, por isso que eu falo, assim, as características são, se eu pegar da Cesumar, né, esse número batia lá 18, eu falo para vocês, era o número... É o que eu ia falar, viu, Dani? O número do EAD mágico, Dani, é 20%. Qualquer número abaixo de 20%, qualquer número no EAD abaixo de 20% em qualquer grupo educacional, eu já rodei vários, o Jefferson também, qualquer número abaixo de 20% pode pagar o prêmio do variável. Mas na educação à distância. Muito, mas acho que depende muito do momento que você mede, né? Também. Porque se você medir a largada, por isso que eu falei, eu considero 20%, abaixo de 20%, um número aceitável, considerando a experiência do aluno, tá, Dani? Eu não considero a evasão de largada. O aluno que não estudou, o aluno que não frequentou, o aluno que não conheceu, eu não tive oportunidades. Para mim, por isso que eu falo, desconstando esse aluno na educação à distância, qualquer número que você conseguir abaixo, dependendo, obviamente, como o Diogo colocou, dependendo da data do corte, que, obviamente, se você fizer uma evasão, se você for uma turma, você for uma instituição que não é madura, cada ano você está formando uma nova turma, e a sua instituição não é madura, você tem que medir a evasão de maneira diferente, né, Jefferson? Porque não está maduro. Então, se você for uma instituição madura, vamos falar, o Jefferson falou em termos presencial, vamos falar em termos de AD. Mesmo na educação à distância, nós temos agora o fenômeno dos cursos de saúde. Então, em todas as instituições de EAD, nós temos o fenômeno do curso de saúde. O curso de saúde estão começando a bater na porta. E isso, os cursos ainda estão jovens, não formaram turmas. Então, muda a característica da evasão para o critério de evasão geral. Só para não perder também e responder essa pergunta, eu acho que o número ideal é 0, né? Mas não existe. E aí eu acho que ele varia muito de fato, com a estratégia, a região que a instituição está, o modelo que ela tem, se é AD, se é presencial, se é misto, os cursos que você tem. Então, falando um pouquinho aqui, hoje a gente está atendendo já o Brasil inteiro, né? Quando eu olho uma média Brasil, o EAD
está nessa faixa que o Décio comentou, né? Esse número aqui na casa de 20%, olhando ali inadimplência por safra após 6 meses, né? Vamos colocar assim, isso é uma média, olhando aí de uma forma geral. O presencial, esse número, ele está na casa de 7,5, mais ou menos, 7,2. Então, Jefferson, parabéns aí também, que está bem abaixo aí da média. E quando eu coloco uma lupa no sul, esse número cai para 5,8, 6. Então, assim, você está bem abaixo da média quando a gente mede aí o ano, né? E aí eu estou falando safra anual, esse 5,8, tá? Então, olhando para esse comportamento, eu acredito que esses são os números gerais que a gente tem de mercado, tá, Dani? Obrigada, gente. Du? Bom, para a gente estar quase finalizando aqui, eu queria fazer uma pergunta para os três. Acho que é um desafio para todos nós aqui que vivemos na educação. Várias instituições, vários colegas que eu converso aqui no nosso entorno, ou que seja em São Paulo, nas grandes capitais, nós temos um grande problema, que são os custos que nos apertam cada dia mais, indiretos. E aí eu vi o Jefferson fazendo algo lá no integrado, que foi a verticalização ali, né? Você verticalizou. A gente tem um custo muito grande, estamos falando de evasão, e a gente usa pouco esse custo, porque muitas instituições usam 3 horas e meia de 24 horas no dia, que são aquele grupo que chega para ter aula à noite, tem aula à noite, adeus, e o custo está ali posto durante, vamos falar aí, 6 períodos de 3 horas e meia, né? Eu queria ver a visão de vocês, o que vocês poderiam contribuir para a gente finalizar, e também pincelar um pouquinho sobre a evasão do ensino médio e do fundamental, que seja 1 ou 2, se alguém já conseguiu analisar isso, que eu vejo que o ensino superior ele está se profissionalizando, né? Outros players estão, né, com a abertura dos capitais, as grandes chegando, fez com que as instituições se mexessem, a gente começou a falar em comercial, em permanência, em evasão, engajamento, como disse a Dani, e então a gente está se profissionalizando bastante, estamos correndo atrás aí do prejuízo, por décadas ficamos muito passivos, e agora estamos saindo correndo atrás do prejuízo. Mas esse outro mundo que é o ensino médio, acho que está como a gente lá nos anos 2000, né, fica muito passivo, ainda não tem uma profissionalização, não tem essa parte do engajamento, não tem essa parte ainda de lutar muito pela evasão. Eu queria que vocês, assim, dessem o que vocês já viram com experiências aí, o Diogo do lado de lá do balcão, e o Décio e o Jefferson com toda a experiência e trajetória de carreira que vocês têm. Se eu puder começar aqui, só nessa questão da vertical, eu acho que eu ia fazer um gancho ali numa fala do Diogo na outra pergunta, mas a gente acabou mudando aqui um pouco o assunto, que é, assim, acho que de um lado você tem aí estratégias, e o Diogo faz isso muito bem, né, de ter soluções para mitigar a questão de evasão, né, enfim, e até ter uma regularidade ali de recebimento, ter uma previsibilidade, né, acho que é o nome melhor de recebimento, e isso é super importante. Acho que de um outro a gente precisa olhar do ponto de vista da diferenciação e tentar nadar um pouco mais em outros oceanos, né? E aí essa questão da vertical do agro, ela vem nesse sentido, sabe, Eduardo? De assim, aproveitar, e cada instituição tem o seu, né, tem o seu diferencial. Acho que a gente não tem várias possibilidades diferentes, e a vertical aqui do integrado saiu assim, poxa, nós estamos numa área estritamente agropecuária, tem a maior cooperativa da América Latina na cidade, o curso de agronomia já é um curso super forte, super reconhecido, tem uma área de campus gigantesca, uma área experimental, tem uma área de pesquisa na área de super lavouras já super consolidada, quer dizer, já tinha várias situações, e aí, assim, eu precisava, né, assim, encapsular isso e falar para o mercado de uma maneira diferente, né? E aí onde veio a vertical do agro, ela chama Biagro, que é uma maneira de posicionar e dizer o seguinte, olha, a gente entrega algo diferente e já começou, o retorno já está vindo, né? Então a gente posicionou, por exemplo, um semipresencial, eu sei que isso né, a agronomia é um curso normalmente diferenciado, mas o nosso semipresencial custa R$900,
né? Então, se não é um curso de 300, não é um curso de 40, custa R$900. O nosso curso de agronomia presencial custa R$2.000 e dá 140 alunos por ano, né? Então, assim, você vai posicionando, por isso que eu falo, tem algumas coisas que às vezes a gente fica brigando aí pelo 99,90, né? Eu acho que a gente tem, eu também tenho um 99,90 aqui, né? A gente precisa, de certa forma, blindar ali pelo menos o território onde a gente está. Tem as estratégias, tem, mas você precisa tentar outras coisas, né? E aí, a gente começou um bootcamp do agro, né? Que aí, do bootcamp do agro, são alunos da escola agrícola. Agora nós estamos com 72 alunos no bootcamp do agro, e ao final desse processo eles viram naturalmente, se fizerem tudo, né, o processo, alunos da agronomia. No ano passado a gente começou, deu 30 alunos, dos 30, 28 viraram aluno da agronomia. E depois a gente criou a residência do agro, que é, né, depois, então assim, você vai, por isso que a ideia de vertical, né? O que eu estou falando é o seguinte, tem as estratégias da gente mitigar, né, as questões financeiras e tal, de evasão, mas a gente precisa olhar pelo lado de produto, de olhar algo diferente, de olhar soluções diferentes, né, porque senão a gente fica, a velha história do Oceano Azul e Vermelho aí, mas a gente precisa olhar e, de alguma forma, pensar diferente. Essa estratégia, por exemplo, da vertical está no início, mas já deu retorno, já está se pagando. Conectou com a GTEC Garage aí, de Piracicaba, perto de vocês, né, assim, nem tão perto, né, né, falo de São João do Boa Vista, mas a gente conectou com Piracicaba, GTEC Garage, um baita hub de inovação, botou, né, 1.200 AGTECs aqui em conexões com os nossos alunos, enfim, desculpa me estender aqui, mas eu acho que pensar em diferenciação, eu acho que seria algo super importante, além de estratégias de mitigação de questão de risco financeiro. Que legal, Jefferson. Muito bom mesmo. É pensar fora da caixinha mesmo, né? E Décio e o Diogo poderiam complementar aí o que Quer vocês falar aí, enxergam? Diogo, sobre a inadimplência? Você que tem uma experiência da inadimplência dos colégios. Eu posso falar. Só antes aqui, também chovendo uma olhada, né? Dar parabéns aí para o Jefferson também dessa verticalização, que se aproveita de fato uma fortaleza ali, que é o curso de agronomia, e traz uma inovação ali dentro, que isso também é uma maneira de combater a evasão, né, indiretamente, mas acaba sendo, né? E eu tenho acompanhado também tudo que tem acontecido ali, as notícias, LinkedIn e tudo mais. Parabéns aí para você, para o Pedro, pessoal. Bom, vamos lá. Em relação à evasão do ensino básico, né? Eu não é o meu foco, né? Meu foco é ensino superior, mas eventualmente a gente estuda e vê também, vê possibilidade futuramente esse mercado. A gente também enxerga que esse mercado é o que foi o ensino superior nos últimos aí, há 10 anos, 15 anos, né? Então a gente acha que tem uma grande oportunidade, mas olhando para a evasão em si, acho que é um problema também, mas é bem menor do que o ensino superior, porque o perfil e o público que você lida é completamente diferente, né? Quando você fala do ensino básico, de uma forma geral, todo relacionamento financeiro é mais com o pai do aluno. E quando a gente olha para o perfil do ensino superior, é o próprio aluno, né? Aquele aluno que normalmente ele trabalha para pagar os seus estudos ali. E quando você olha para o ensino básico, você tem uma fidelização muito maior, é muito mais difícil você pegar e tirar o seu filho de uma escola para passar para outra, assim, você vê que esse número ele é muito baixo de evasão. Existe sim um problema de inadimplência ali, que aí ele é maior, mas eu vejo os números de evasão em si bem menor do que é no ensino superior, né? Então, olhando aqui, fazendo essa comparação que eu coloquei aqui no início, né, na minha abertura, que a gente tem uma taxa na casa de 36%, 35%, que o Décio também complementou, a gente vê que esse número no ensino básico, o último levantamento que eu tive aqui, é que a taxa de evasão do ensino básico é baixíssima aqui, é na casa de 15%, menos da metade. Então, assim, é um perfil completamente diferente. Acho que são outros problemas que a gente tem ali no ensino básico, que acabam refletindo depois no ensino superior até, mas evasão é
é menor um pouco do que os outros. Pelo menos essa é a minha visão e pelo que eu tenho acompanhado aqui, Edu. E obviamente, só complementando o que o Jefferson colocou, vai de encontro com aquele último slide que eu coloquei. Eu não conheço nenhum aluno, não conheci, não fui apresentado ainda para um aluno satisfeito com a instituição, não fui apresentado. Pode fazer qualquer Focus, Qualiquant, qualquer pesquisa. Eu nunca vi um aluno falar para mim que estava satisfeito com a instituição, muito satisfeito, e desistiu da instituição. Então, é o que o Jefferson colocou, é produto. Nós precisamos colocar produtos na mão do aluno e engajar esse aluno, fazer com que, eu até brinco com meus coordenadores, um ditado, Dani, que diz o seguinte: se por um acaso o nosso aluno estiver estudando, tanto na UniBTA quanto na UFBRA, estiver estudando nas nossas plataformas, e estiver assistindo o AVA, igual ele assiste um jogo de futebol do time dele, e torcendo para o time dele, assistindo um filme no Netflix, pronto, eu estou satisfeito. Se ele não tiver assim, meu amigo, ele já vira para o lado e vai fazer outra coisa, e vai mexer no celular e esquece. Valeu, pessoal. Muito boa. Muito bom, Décio. Agora Pessoal, eu vou passar a palavra só para o apresentador Fred. Só para a gente não sair sem fazer uma pergunta, que eu acho que ela pode ter uma resposta bem objetiva, aí, principalmente do Décio e do Jefferson, porque fala de um critério da instituição, né? O Pedro Vinícius Silva Cunha pergunta aqui no chat, eu achei bem interessante a pergunta. Quando falamos de evasão de largada, podemos considerar ao menos um trimestre módulo, ou esse critério seria para o conceito de antes do aluno iniciar os estudos? O que vocês podiam responder aí, só para a gente abordar esse ponto aí? O Décio é que eu entendi desse conceito. Eu não entendi a pergunta. Quando fala de evasão de largada, dá para considerar ao menos um trimestre o módulo, ou evasão de largada é realmente antes do aluno iniciar os estudos, dentro desse conceito? O que nós consideramos evasão de largada, vamos falar em termos de AD para ficar bem prático. A evasão de largada é aquele aluno que, não sei se todos perceberam, vamos falar em termos de funil. Nós trabalhamos a captação em termos de funil. Então, ele surfou no funil e, ao final, ele foi induzido a pagar, porque as nossas máquinas são boas mesmo, e os nossos call centers são bons, e o aluno recebeu o boleto e pagou. Hoje em dia é muito fácil, ele recebe pelo QR Code, faz um Pix, e ele pagou aquele 49. Vou pagar esse 49 aqui, e depois, lá na frente, eu vejo. Só que lá na frente, a disciplina já foi, ele já está praticamente reprovado. Se ele não entrar no AVA daqui poucos dias aí, ele não consegue mais acompanhar aquela turma do AVA, considerando turma A, B. Então, o que acontece? Esse eu considero que esse aluno ele precisa ser retrabalhado, ele precisa colocar numa máquina, como o Gerson falou, nós precisamos colocar um dono para ele. Não adianta colocar ele no acadêmico mais, colocar a culpa no coordenador e falar para o coordenador que a evasão está alta. O aluno nem entrou no AVA, ele não degustou, ele não houve nem a degustação. Então, esse aluno, eu não considero ele como evasão. Eu considero ele, famosa, que nós, no nosso grupo, colocamos como evasão de largada, eu consigo separar. Como é que eu consigo separar? O ambiente virtual de aprendizagem, presença ou não no ambiente virtual de aprendizagem. Legal, maravilha. Pessoal, a gente está caminhando para o final, mas eu sugiro que vocês esperem aí, porque tem o nosso quadro final, que eu vou ser legal dessa vez, tá? Normalmente é de surpresa aqui, mas eu vou ser bacana com os nossos participantes, tá? Para que o Jefferson, Décio e o Diogo, e também nossa dupla de mediadores, possam ir pensando aí, o que a gente começou com uma brincadeira, mas pegou e o pessoal gosta, que é aquilo para a pessoa levar embora para a sua instituição, levar para casa para aplicar.
30 segundos de sabedoria é o nome do nosso quadro, tá? 30 segundos de sabedoria, aquilo que é o extrato daquilo que quem está aqui nos assistindo vai levar para aplicar na sua instituição, tá? E vai conseguir aí usar, né, daquilo que a gente falou, né, aqui nesse nosso encontro. Vai ser depois dos comerciais, tá? Então, eu queria começar aqui agradecendo, né, a presença de todos, mas agradecer principalmente, mais uma vez, aos nossos patrocinadores, Principia Soluções Financeiras, Young Modern and Cool Relationship, Brandil Inteligência e Consultoria, Fundacred Crédito Educacional, Actifly Construindo Performance, PHMDS Seguros Educacionais, Unibolsas Brasil, Strix Educação, Avaliação e Projetos, Qualinfo Tecnologia para Educação e Grupo Cobra Fix. Tá? Caso sua pergunta não tenha sido respondida, acho até que não foi o caso, mas se você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. A gente falou de parceria, né? A Dani falou aí sobre o Glauson, o livro Miopia, o SADBR é um dos nossos eventos de referência, né? Aqui no Meeting, e eu não posso deixar também de fazer uma alusão muito especial, tanto o Edu quanto o Jefferson ocupam posições de destaque no Financias, né, o maior fórum aí de gestores financeiros, que inclusive vai acontecer aqui em Salvador no final no 31 de agosto, 1º de setembro, tá? Então é outro evento, grande referência nossa, então nosso abraço aí para ambos, tá? A gente falou também, né, sobre a questão do contato, a gente queria convidar todos os participantes a responder a nossa avaliação, que vai ser enviada por e-mail a todos os inscritos, né, ela é super importante para a gente seguir melhorando continuamente o nosso evento e mais, tá? Todos os respondentes, tá, estarão concorrendo a 2 ingressos para o Meeting Experience 2023, tá bom? Então, não deixa de participar. Nosso próximo encontro aqui no online, 17 de agosto, 15 horas, a gente vai falar sobre construção de pontes sustentáveis entre escolas e universidades, tá? Vai ser mais um encontro super bacana, um assunto que a gente vai abordar lá no Meeting Experience também, que eu lembro mais uma vez, 25 e 26 de outubro, em Belo Horizonte, tá? Lá no site meetingexperience.com.br tem todas as informações, tá? Lembrar para vocês também, no último mês a gente teve 2 episódios muito bacanas aí do nosso Meeting Cast, Emília Pinheiro, Sônia Colombo, e vem muito mais por aí, só ficar ligado lá no Spotify, no Pocket Casts, Google Podcasts e Amazon Music, e nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook, para ficar por dentro daquilo que a gente está fazendo por aqui. E para fechar, queria fazer também uma referência. Na semana que vem a gente vai ter o fechamento da trilogia dos encontros regionais presenciais que nós fizemos. A gente rodou Curitiba, Belo Horizonte, e agora a gente vai fechar aqui na minha amada e belíssima Salvador. Estou vendo aí o professor Gilberto, estou vendo professor Lino aí da Baiana de Direito, e mais uma galera que vai estar com a gente aí. Então, se você é de Salvador, região, fique ligado aí também nas nossas redes, tem lá, o evento é gratuito e vai estar incrível, tem aí vi a Renata por aqui também, Renata Melodivo, da Newton Paiva, que vai ser uma das participantes aí, vai compartilhar o case da Newton Paiva aqui para o pessoal, tá certo? Então, obrigado aí pela presença de todos, e agora com vocês, 30 segundos de sabedoria. Diogo, tu começa, tu que é o anfitrião aí, né, co-anfitrião aí. Acho que eu tinha que ficar por último, porque o que eu sugiro é que as instituições levem o Décio e o Jefferson para trabalhar lá. É sério. Eles são mestres aí, falaram várias coisas que eu concordo muito, e para mim aqui é muito mais, em vez de falar o que eu acho que as instituições deveriam fazer, é agradecer a eles, a você, Edu, Dani, porque para mim foi um momento aí de troca e até anotei algumas coisas aqui que eu quero trazer para complementar meu negócio. Então, em vez de falar, o que eu acho que deve ser feito é agradecer aqui esse momento, tá bom? Diogo, antes do próximos 30 segundos de sabedoria, a produção me puxou a orelha aqui, eu não falei sobre a data, né? Meeting Educacional Bahia, dia 19 de julho, no Fiesta Hotel, tá? Do evento de um dia, né, o dia inteiro aí, das 9 às 17, com muito conteúdo aí, um storytelling muito bacana, ainda tem vaga, tá, então fiquem ligados aí,
para poder se inscrever e estar com a gente, beleza? Então, vamos aí ao próximos 30 segundos de sabedoria. Vai lá, Décio. Você quer que eu Pode faça? ser, pode ser. Primeiramente, agradecer. Eu acho que é o principal, agradecer, sempre agradecer. Eu acredito que, fazendo um resumo, como você pediu, Fred, engajamento, como o Jefferson colocou, eu acredito nesse tema, evasão, engajamento. Segundo, eu acho que é o aspecto financeiro. Nós, da UniBTA, temos hoje uma parceria muito forte com o Princípio, já estamos gostando da parceria muito boa, então você junta o engajamento com o aluno com uma plataforma financeira. Então, acho que, resumidamente falando, seria isso, você trabalhar essas formas, de você buscar mecanismo, porque cada um faz o que sabe melhor. Eu sei atender, meu negócio é cobrar do meu time um bom atendimento do aluno. Acho que o aluno que é bem atendido, dificilmente ele evade. Mas eu não tenho uma experiência financeira, que eu acho que uma fintech especialista, como eu conheço bem o Diogo há muitos anos, desde a época do Pra Valer, e eu sei que quem trabalha com financeira eu não sou da área financeira. Então, eu fiz uma parceria com ele e estou muito satisfeito. Então, resumo em 30 segundos, eu acho que é engajamento. E, obviamente, se a instituição estiver precisando, procure uma solução financeira. Não adianta demitir, cortar. Quanto mais você corta, menos alunos você tem. Maravilha. Obrigado, Décio, pela presença. Jefferson, por favor. Bom, Fred, eu diria o seguinte, fazer o resumo primeiro, depois eu agradeço. Eu acho que, assim, primeiro, não existe receita de bolo, acho que essa é uma coisa para levar para casa. Acho que esse ponto 2, permanência requer método, requer metodologia, método requer a responsabilidade de alguém dentro da instituição, e metodologia e responsabilidade requer que isso esteja pautado na alta gestão, e pautado na alta gestão se daria na minha opinião, via planejamento estratégico. Então, se a gente puder fazer esse recorte, eu acho que seria algo importante. E no outro lado, acho que foi o finalzinho da nossa fala aqui, que soluções financeiras para retenções de evasão são muito bem-vindas, mas elas precisam estar junto com soluções de inovação de produtos e pensamento de experiência de aluno de uma forma diferente, e essas duas coisas somadas, sim, a gente consegue fazer diferença na nossa instituição. E aí, para terminar, agradecendo vocês, Fred, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Décio e Diogo, um prazeraço estar de lado de vocês aqui, Dani e Eduardo, muito obrigado, né, reforço aqui o convite, né, agradecendo o espaço, Fred, de você ter dado aqui, né, para falar um pouco do Financis, agradeço, e reforço o convite aí para 31 de agosto e 1º de setembro, né, em Salvador, na sede da UXAL, Financis na sua 16ª edição, né, eu, Eduardo, estaremos lá, e quem puder mais, né, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aqui pelo momento, eu fico super à disposição de vocês para qualquer esclarecimento depois do webinar. Muito bom. Com certeza, estaremos todos lá e vai ser realmente um encontro muito bacana. Só para complementar, Fred, desculpa, não coloquei. Imagina. O material está à disposição, todo o material está à disposição, e eu, como você mandou um abraço, eu tenho que mandar um abraço para essa pessoa, que é um grande amigo meu, o professor Gilberto, que está aqui, quando vi na tela aqui. Um abraço, Gilberto. O professor Gilberto, nosso grande parceiro aí desde 2018, aí, desde nosso início aí. Edu, Dani, obrigado aí pela presença, tá? Queria pedir para vocês também os seus 30 segundos aí de sabedoria para a gente poder fechar o nosso evento. Pedido da Dani, então, vou fazer os 30 segundos aqui. Primeiramente, queria agradecer aí ao Décio, ao Fred, ao Diogo e ao grande Jefferson aí, por esses momentos aí, uma tarde muito maravilhosa, esclarecedora, e para todos aqueles que estão aí conectados conosco. E os 30 segundos que eu levo, né, para a nossa jornada aqui, a palavra seria simplicidade. Acho que a evasão a gente tem que começar com simplicidade, engajando as pessoas, né, e eu levaria 4 frentes, então, para a gente combater, como bem disse vocês, com um dono, né, com um líder lá para
que bata o bumbo e que seja ali o gestor da área de permanência, vamos dizer assim, ou de engajamento. E esses 4 itens que eu levaria seria, fique de olho nas notas, na falta, no engajamento, quer ser conectado a uma plataforma, quer ser conectado na sala de aula com os colegas, com os grupos que eles fazem os projetos interdisciplinares, e também cuide da inadimplência. Esses 4 itens cruzados, você já vai ter um grande percentual, uma grande amostra para que você corra atrás deles e se antecipe a essa evasão, a esse pensamento aí de deixar o sonho para depois. Então, acho que simplicidade, alguém para ser o pai do projeto ali do setor que vai permanecer, e esses 4 indicadores aí, vamos dizer assim, na ponta do lápis, cruzados, para que a gente possa antecipar essa evasão. Muito obrigado a todos aí. Gente, a minha mensagem, eu quero dizer assim, para começar, para terminar, na verdade, né, que todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar com vocês, a gente aprende muito. Então, de novo, que honra estar com o Jefferson, com o Décio, com o Diogo, sempre junto com o Fred, dizer que vocês são pessoas que a gente admira muito e vocês são referência para nós. Agradecer todo mundo que se conectou aqui com a gente. Eu vou trazer 4 pontos. O primeiro ponto é uma curiosidade. Tem uma pesquisa de evasão que fala o seguinte: quando o teu aluno, o teu estudante, ele evade nos primeiros 3 meses após a matrícula, significa que ele nem queria ter vindo. Quando ele evade nos primeiros 12 meses de matrícula, significa que pelo menos há 6 meses ele já vem considerando a ideia de evadir. E aí, quando a gente coloca isso anos para frente, a gente faz a métrica na mesma proporcionalidade. E aí, trazendo os recortes da evasão, os 3 principais motivos de evasão. O primeiro é o financeiro, que é o mais fácil da gente identificar e descobrir. O segundo diz respeito a produto, a não se identificar com o curso que escolheu. E o terceiro diz respeito ao atendimento. E uma métrica muito legal para a gente trabalhar na questão do atendimento, que é uma métrica que é diferente do NPS, que leva a gente a um NPS melhor, que é o FCR, que é o First Call Resolution, que é você resolver o problema do estudante no primeiro contato. E esse recorte dessa pesquisa que eu trago para vocês diz que o fato da gente resolver o problema do estudante no primeiro contato pode ajudar a cair um desses 3 principais fatores que mais levam os nossos estudantes embora. E aí, para fechar, gente, eu deixo assim um pedido para todos os mantenedores, tomadores de decisão, líderes de processos que estão acompanhando a gente, que é o seguinte: enquanto pensador estratégico dentro da instituição, a gente deve levar a pergunta: quanto é que a gente tem para receber? Mas tão importante quanto a gente fazer essa pergunta é a gente perguntar quanto que a gente poderia ter ganhado no sentido de todos os estudantes que estão indo embora. E aí o meu pedido, ele vem no sentido da gente se apaixonar por essa questão da evasão, tão quanto a gente é apaixonado pelo processo de captação. Então, muitíssimo obrigada, a gente se encontra no próximo meeting, vou estar presente no evento que o Fred vai realizar, enfim, Financis também, estou com vocês. Muitíssimo obrigada, gente, é sempre um grande prazer estar aqui. Pô, que legal, que bacana. A gente já está finalizando aqui, deixa eu só quebrar o protocolo aqui. Professor Gilberto, tudo bem? Tudo bem, eu estava ansioso, primeiro para retribuir o abraço do meu amigo Décio, cumprimentar Diogo. Já faz um comercial aí para o dia 19 de julho, professor. Vou fazer. E para o Financis também. Primeiro eu gostaria de agradecer, eu estava sem acesso ao microfone, por isso eu não tinha me pronunciado até aqui, mas eu gostaria de dizer a todos que a Bahia não é só Salvador, está de braços abertos, esperando a todos para o nosso encontro dia 19. Como sempre, vai ser um prazer muito grande poder encontrar algum de vocês de perto, já tem algum tempo que eu não dou um abraço no meu amigo Décio, e eu espero que vocês participem, será mais um meeting, mais um encontro, com certeza produtivo como foi esse, e eu gostaria de parabenizar aos amigos que mediaram as apresentações, simpáticos, inteligentes, e perguntas muito produtivas, e aos mediadores, aos moderadores também, prazer, e espero a todos, se Deus quiser, dia 19 de julho.
É o segundo dia da independência da Bahia, depois do dia 2. É o dia do meeting. Que Vamos lá. beleza. Gente, muito obrigado pela presença de todos, tá? A gente está encerrando aqui o nosso evento. Esperamos todos vocês aí, sigam as nossas redes sociais. A gente espera todo mundo no nosso próximo encontro online, dia 17 de agosto, e nos nossos encontros presenciais aí. Muito obrigado. Tchau, gente. Bye, bye.